A partir de agora você ouvirá uma mensagem para a sua edificação espiritual, através do que o Espírito Santo tem nos dado. Eu sou o missionário Wagner Jesus, pastor fundador do ministério Só Jesus Liberta. Tudo que você ouvirá aqui foi gravado ao vivo em nossas igrejas de São Luís do Maranhão. Se você deseja falar conosco para conferências, debate ou seminário, ou buscar muito mais do que o Senhor tem nos dado através de mais de 70 livros de discipulado, CDs, DVDs de estudo bíblico, ligue, ouça e seja abençoado. Então vamos ler o livro de Apocalipse, o capítulo 14. Quero falar para os irmãos de um dos eventos que a Bíblia revela muitas vezes. A Bíblia mostra muitas vezes sobre esse evento que vai acontecer no planeta Terra. Louvado seja Deus para sempre. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 14. No verso 14 em diante, se lê assim: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Vamos orar, irmãos. Nós precisamos orar, meus irmãos, para que Deus nos dê misericórdia, para que Deus nos dê temor, para que Deus nos dê compromisso, para que Deus nos dê fé, para acreditar no que lemos aqui e no que vamos falar aqui, para que essas coisas não aconteçam, para que nossos olhos não vejam isso que vamos estudar aqui, amém? Porque essa colheita aqui vai ser para os ímpios e para os cristãos que brincaram com Deus. Vamos orar para Deus nos ajudar. Papai do céu querido, obrigado, meu Deus amado, pela tua revelação nessa noite. Obrigado, Pai, porque tu trouxeste essa palavra para esta igreja. Muitas igrejas lá fora, Pai, não vão pregar sobre isso, não vão se preocupar, Pai, em pregar sobre o dia do arrebatamento, nem sobre o dia, meu Pai, que tu vais julgar a terra com muita ira sobre a impiedade humana. Mas, Pai, obrigado porque tu estás aqui falando conosco aqui, porque tu queres salvar esta igreja, tu queres usar esta igreja como instrumento para buscar os perdidos, que tu ainda queres buscar ainda antes desse grande dia. Pai, então abençoa nosso coração, revela a tua vontade nessa noite, trata cada um de nós, para que a gente se apresse, ó Deus, porque, meu Pai, o tempo está próximo. Meu Deus, eu abençoo o teu povo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. Eu falei para os irmãos que eu ia pregar nessa noite
sobre esse tema que Deus nos dava. A última colheita. Meus irmãos, quando você olha para esse mundo onde você está vivendo, onde você está andando, onde você está trabalhando, onde você mora, onde você estuda, onde você ganha dinheiro, onde você gasta, quando você olha para pessoas andando para lá e para cá, parece que todo dia vai ser igual. Todo dia eles vão ter a mesma correria para lá e para cá. E que Deus não vai fazer nada para frear o caminho dos maus. Ou que Deus não vai fazer nada para julgar o planeta que rejeita a sua palavra. Mas eu quero falar da última colheita, que é, meus irmãos, um dos assuntos mais falados pela Bíblia. É dos assuntos que os apóstolos pregaram muito, que os profetas falaram muito, e que o livro do Apocalipse, porque é chamado de revelações, veio trazer para nós, com grande ênfase nessa noite, que Deus vai fazer a última colheita na terra, quer o homem creia ou não, quer a igreja se apresse ou não, quer a gente pregue o evangelho lá fora ou não, quer a gente esteja preparado para ir para o céu ou não, Deus vai fazer a última colheita. Meus irmãos, aqui esse texto está falando no versículo 14 de uma nuvem branca, que um personagem vai vir sobre uma nuvem branca. João viu esse personagem vindo sobre uma nuvem branca. Aqui ele mostrou que é uma nuvem branca. Mas Jesus também se revelava em Mateus 24, que no dia da volta dele, ele vai vir sobre as nuvens. Quando ele fala aqui, no versículo 29 em diante, quando ele diz assim: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se levantarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então o que João viu foi o mesmo que Jesus explicou, que ele, o Filho do Homem, que é uma expressão que Jesus usa para si mesmo na Bíblia, ele vai voltar. Primeiro diz a Bíblia que ele vai vir para arrebatar a igreja, que está em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 17. Primeiro vai ser invisível para o mundo não vai ver o que vai acontecer, o mundo não vai participar do arrebatamento, o ímpio não vai participar, o cristão carnal não vai participar do arrebatamento, vai participar apenas o povo santo. Ele vai subir no piscar de olhos. Carros desgovernados vão estar tendo o maior desastre na terra nessa hora. Aviões desgovernados, trens desgovernados, um monte de problema vai estar acontecendo na terra, porque cristãos, servos de Deus, foram arrebatados nesse momento. O mundo vai apenas saber e não vai entender o que aconteceu. E a Bíblia diz que depois de 3 anos e meio, depois do arrebatamento, vai acontecer isso aqui. Este evento, Jesus vai vir sobre as nuvens do céu e vai fazer na terra uma última colheita. Primeiro ele vai colher os seus escolhidos. Quem são os escolhidos? São pessoas que depois do arrebatamento vão se converter a Deus. São crentes carnais que ficaram, não foram arrebatados, e depois que aí então acreditaram
vão dar a sua vida para ser fiéis a Deus, numa coisa que a Bíblia diz chamada a grande tribulação, onde o anticristo dominará a terra, obrigará pessoas a servi-lo, a adorá-lo. A pessoa só vai poder comprar ou vender se tiver uma marca na testa ou na mão, e ele vai controlar todo ser humano, e vai haver um período de peste, de fome, terremoto, guerra, como a terra nunca jamais viu. E os escolhidos, aqueles que morrerem, foram atribulados de maneira grande pelo Evangelho, são os escolhidos que Deus vai tirar. E depois que Ele tirar, diz a Bíblia, Ele vai vir sobre as nuvens. O sol e a lua vão se despedaçar sobre a terra. Meteoros enormes vão se despedaçar sobre a terra. Vai estar chovendo fogo e enxofre sobre o planeta Terra. Quando você vê o Apocalipse, no capítulo 7, 8 ao 13, são eventos que a Bíblia chama de as 7 taças da ira de Deus derramadas sobre o planeta Terra. São também chamadas de as 7 trombetas de Deus derramadas sobre a terra. Toda vez que um anjo toca uma trombeta, é um desastre no planeta Terra. Mas nessa hora, meus irmãos, vai estar acontecendo a última colheita. E eu quero falar da última colheita. Meus amados, a colheita bíblica, ela envolve 2 tipos de povo. Eu já comecei a falar sobre eles. Deus vai colher o ímpio e vai colher o justo. O justo ele vai levar para o céu, mas o ímpio ele vai colher para ser queimado no fogo. Por que que aqui nesse capítulo 14 Deus usa expressões como por exemplo, uma foice aguda, que é um instrumento de um agricultor? Por que que ele usa aqui, lança a tua foice e cega? A palavra cega com S significa colher. Aqui também diz assim, e já vinda a hora de cegar, porque a seara da terra está madura. A palavra seara significa uma plantação de cereais, como trigo, como milho, etc. Isso aqui é uma linguagem, meus irmãos, muito usada dentro da Bíblia. Os profetas usaram muito esta linguagem. Os homens de Deus usaram muito essa linguagem. Jesus usou muito essa linguagem, porque ele compara os seres humanos como plantas e etc. Então preste atenção. Por que a palavra colheita? Por que Jesus vem colher? Então eu quero começar a pregar nessa noite. Eu fiz tudo aqui, uma introdução, para começarmos a falar sobre o estudo que eu trouxe dessa noite. Colheita, Deus vai colher o justo e o ímpio, um para levar para um lado e um para levar para o outro, por causa de expressões que ele usa na Bíblia. No Antigo e no Novo Testamento, Deus compara, por exemplo, as pessoas como árvores. Pessoas para Deus é um tipo de linguagem, é um tipo de comparação que ele faz na Bíblia. Por exemplo, o Salmo 1, do verso 1 ao 3, diz assim: feliz o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, porque assim será como uma árvore plantada na beira do ribeiro, e dá seu fruto na estação própria, e suas folhas não murcham. Então Deus começa a comparar a gente com uma árvore plantada na beira das águas, quando nós somos homens de Deus, homens que obedecem a palavra. Aqui também no Salmo 92,
Tem uma coisa importante, o Salmo 92 de Davi, olha como diz o Salmo 92 de Davi, eu acho muito bonito, no verso 12 diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então, estudando a Bíblia, você vai ver Deus comparar homens, seres humanos, como árvores, como plantas. Outra comparação que você já viu aqui, que as obras de cada um, tanto sejam obras boas ou más, são comparadas na Bíblia como frutos. Por exemplo, em Mateus 7, de 15 ao 20, Jesus diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas. E ele diz assim: pelos frutos os conhecereis. A figueira não pode dar espinho, assim como espinheiro não pode dar figo. Então, ele está querendo dizer aí que o profeta de Deus, ele tem que produzir fruto. E nós vamos já estar falando sobre fruto dentro da Bíblia. Outro texto que fala em Isaías 5, de 1 ao 10. Deus compara Israel, o seu povo, como uma plantação de uva, que diz que ele plantou e esperou que desse fruto bom, mas deu fruto amargo, fruto imprestável. Ele disse que no lugar da justiça que o povo era para praticar, havia injustiça. No lugar de coisa direita, estava acontecendo um monte de coisa errada. Então, ele estava dizendo: o que eu vou fazer com a minha vinha? Vinha a plantação de uva. Ele disse: eu vou cortar, eu vou destruir. Porque o livro de Isaías é um dos profetas que fala sobre o que Deus iria fazer contra o povo de Israel. Aqui também em João 15, 16, Jesus diz assim: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Qual é o fruto? Dentro da Bíblia, fruto aqui para o cristão, como obras boas, obras que Deus exige do procedimento diário. Não é apenas pregar a palavra e ganhar almas para Deus. Isso aí é um dos frutos que nós temos que dar, sim. Mas os frutos mais revelados aqui, foi o que você já viu aqui no livro de Isaías, que Paulo repete em Gálatas 5, 22, quando ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, paz, fé, bondade, mansidão, temperança, etc. 9 os frutos do Espírito. Ou melhor, quando o Espírito Santo está em ti, você, como uma planta de Deus, você é levado a praticar coisas que te denunciem como cristão. Se alguém olhar um pé de limão ali e tiver penduradinho o limão, e você for um nordestino, que nordestino tudo conhece limoeiro, vai dizer: aquilo é um limoeiro, e aquele fruto ali é um limão. Ou então, se vê um pé de jaca, diz: olha, aquilo ali é uma jaqueira, e aquele fruto ali é uma jaca. Porque toda planta tem que botar o fruto correto. No nosso retiro passado, distribuímos aquele livro que nós fizemos, Que Árvore Eu Sou. Eu tenho certeza que muitos irmãos têm esse livro aqui. E ali nós estivemos estudando o que realmente somos. Então, irmãos, a última colheita é porque Deus vai estar olhando para a terra, estará vendo o que realmente somos. Se somos uma planta que não prestou para nada, como aquela de Mateus
15, 13, quando Jesus olhava para os líderes de Israel, que eram os escribas e fariseus, e ele dizia para os escribas e fariseus: toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Aí no 14 ele: deixai-vos, são guias cegos. Quando um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. Então, meus amados, a última colheita vai acontecer na terra. E eu quero continuar falando sobre isso, para que você está sendo aqui nessa noite vacinado. Você está tomando aqui uma abacatada para se fortificar, para quando Deus te colher, Ele te colher para o lugar correto. Eu vou falar de uma outra expressão muito usada na Bíblia. Ele usa a expressão plantar, em Jeremias 2:21, quando ele diz assim: eu te plantei, como ele diz para Israel. Olha essa expressão linda aqui. Só que Israel aqui, meus irmãos, não cumpriu o propósito. A geração do tempo de Jeremias estava totalmente em rebeldia a Deus, vivia dentro do templo, mas em rebeldia a Deus, muitos nas suas idolatrias, muitos nos seus vícios. Aí olha o que ele diz aqui, Jeremias 2:21 diz assim: eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, de vide estranha? Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Uma geração que Deus plantou é como você que está morando num bairro, é como você que está trabalhando em uma empresa, é como você que está estudando num colégio, é quando você que se congrega nesta igreja. Deus te plantou ali para um propósito específico, e muitas vezes nós estamos agindo como uma planta degenerada, como estava Israel. Deus plantou porque queria usar, Deus plantou porque queria ver os frutos, infelizmente não viu. Amém? Eu falei que o termo seara, ele é usado muito na Bíblia, em Mateus 9, 35 ao 38, que é destinado ao campo onde é semeada a palavra de Deus. Então em Mateus 9, olha o que Jesus fala para mim e para ti. Olha a minha responsabilidade como cristão, olha a tua responsabilidade como planta de Deus. Diz assim, 9:35 e diante: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam como desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Estava dizendo para os discípulos, comparando aquele campo enorme, aquele povo de Israel, muita gente como ovelha sem pastor. Por quê? Porque precisava de gente para pregar, precisava de gente, e ele também compara aquilo ali como uma seara, como uma grande plantação, onde os discípulos sozinhos não conseguiriam fazer, como uma igreja como essa. O pastor sozinho não dá conta, os líderes não dão conta, cada um de nós é responsável pelas ovelhas sem pastor que estão lá fora. E ele disse: rogue ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Significa que se você não pode, ore a Deus
para Deus mandar mais gente, para pregar, para buscar almas. Mas você tem que se preocupar como Jesus se preocupou. Jesus tinha compaixão dos perdidos. A tarefa da igreja é entender que lá fora é um campo muito grande, que nós somos poucos, mas se fizermos como fizeram os discípulos, nós vamos ganhar muita gente para Jesus. Uma igreja como era a dos apóstolos de 2000 anos atrás, que começou com 12. Quando Jesus morreu, 3 anos e meio depois, havia mais de 500 cristãos. Começou apenas com 12. Uma igreja que tem 3 anos ou mais, e que ela não cresce como roça de Caim, Deus vai cobrar muito dos seus membros. Diga para seu irmão, cuidado com isso. Muitas expressões são usadas na Bíblia em comparação com uma planta, para nós sabermos que vai haver uma grande colheita, que Deus vai colher pessoas, uns para se salvar e outros para irem para o fogo eterno. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Na Bíblia, a fé é comparado a um grão de mostarda, para você ver como Deus faz um monte de comparações. Quando você tem tua fé, em Mateus 17:20 e Marcos 4, de 30 ao 34, ele diz: se tu tiver fé como um grão de mostarda, tu pode dizer para esse monte: erga-te e lança-te no mar, e assim será feito. Porque a Bíblia diz nesses 2 textos aqui, que o grão de mostarda é o menor de todas as sementes do planeta Terra, mas quando ele cresce, se torna uma árvore muito grande, a mostarda. Assim a nossa fé começa pequenininha, mas quando a gente acredita nas promessas de Deus, a gente corre, trabalha, se doa, é voluntário, faz o que Deus manda, e muita coisa boa vai acontecer em nossa vida. Aleluia. Outra coisa interessante, que em Lucas 8, de 11 ao 15, Jesus compara a palavra de Deus com a semente. Ele diz assim: a semente é a palavra de Deus. A semente, quando é semeada na pedra, são aqueles que ouvem a palavra, mas o coração é duro, no tempo da tentação se desvia. Aí ele disse: mas aquela semente que é jogada na beira do caminho, vê os passarinhos e comem, são aqueles que creem na palavra, mas eles não vão se salvar, porque Satanás vai tirar a palavra do coração deles. Jesus comparando o poder da semente, e Jesus comparando que a semente pode bater e voltar no coração de alguém, que a semente pode não surtir o seu efeito no coração de quem ouve. Por isso que uma igreja não cresce muitas vezes, por isso que muitos cristãos não mudam de vida muitas vezes, porque o diabo trabalha no coração. Mas em Lucas 8,15, ele diz que compara a boa semente como aquela que cai num bom coração, que recebe com um coração honesto e bom, e dão frutos 100 por 1. 100 frutos cada pessoa. Agora preste bem atenção. Veja o texto de Romanos 11, 15 em diante. Louvado seja Deus para sempre. Diz assim, verso 15 em diante, diz: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira,
Não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé, pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. O que Paulo compara aqui? Israel como uma oliveira, que já lemos em Jeremias 12:21, que ficou uma planta degenerada. Mas, preste atenção, quando Cristo veio pregar o Evangelho, a maioria dos judeus não aceitaram, preferiram viver em pecado, não aceitaram. Mas os gentios, ou melhor, outras gentes, pessoas de outras nações, de outras etnias, de outras línguas, muitos creram. Foi o caso dos crentes de Roma. E Paulo aqui explica sobre isso. E diz, ele compara ele como um zambuzeiro, que é uma planta também daquela época de Israel, daquele terreno da época, que não tem para cá esse tipo de planta. E ele diz, olha, tu como zambuzeiro, foste enxertado na oliveira, porque os ramos da oliveira foram quebrados. E aqui ele fala, no verso 15, sobre a rejeição de Israel. Deus rejeitou Israel, como Deus rejeitou Saul, que era o rei de Israel. Em 1 Samuel 16:1, ele diz para Samuel, por que tu ainda tem dó de Saul, se eu tenho rejeitado? Então, aqui está dizendo que aqueles cristãos da época foram enxertados, mas o povo de Israel foi cortado, foi mandado embora, foi destituído da salvação, foram condenados porque quiseram. Aqui ele diz, o verso 20, por causa da incredulidade. Muitos estão ouvindo a palavra e são incrédulos. Incredulidade significa a qualidade daquele que não crê, ele não acredita no que ouve. Se ele acreditasse, ele se doava mais. Se ele acreditasse, ele deixava tudo para trás, para poder dar fruto para Deus, para viver realmente como uma planta que Deus quer que ele seja, para dar fruto. Ou então, vai participar da última colheita de maneira terrível. Louvado seja Deus. Quero continuar falando ainda temos muito para a gente falar sobre a última colheita. O grão de fermento na Bíblia é comparado com duas coisas. Primeiro, a doutrina errada, em Mateus 16, 6 e 12. A falsa doutrina, o ensino errado, que aqueles líderes da época ensinavam demais. Jesus disse, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Ao verso 16 ele diz assim, o fermento ali é a hipocrisia. E quando ele fala em Lucas 12:1, ele diz, acautele do fermento dos escribas e fariseus. Aí diz assim, o fermento aí é a falsa doutrina, é a hipocrisia, a máscara, sabendo que está errado, que Deus não aceita, mas está pregando algo para enganar, para ludibriar o povo. Vai levando uma igreja com a barriga no oba-oba. Vamos cantar aí 50 hinos na noite toda. Quando pregar, vamos pregar uma palavra que não choca ninguém.
Não se pode tocar em pecado aqui. Não pode pregar sobre o inferno, sobre o diabo. Não se pode pregar. A igreja não esvaziar. Hipocrisia e doutrina errada. Diga cuidado com isso. Levedar é uma expressão que Paulo usa em 1 Coríntios 5, 2, 6, 7 e 8. Levedar é quando o pecado vem para a vida da gente e transforma a massa, muda o coração da gente. Aqui se fala também de conivência com o pecado. Eu sei que está errado e eu continuo. Fulano está pecando, eu sei que ele está errando, mas eu continuo aceitando o que ele está fazendo. As obras ímpias das pessoas crentes são chamadas na Bíblia de plantar na carne. Gálatas 6, 7 e 8. Eu sou crente, mas em vez de eu fazer as coisas que Deus manda, eu fico mentindo, eu fico me prostituindo, sendo hipócrita, ensinando errado. Sei que estão ensinando, eu aprendo errado. A igreja está errada lá, eu continuo lá, eu sou conivente. Paulo diz aqui, ó, quem planta na carne, vai colher na carne. Mas as obras que vêm da fé em Cristo são chamadas de plantar para a vida eterna. Em Gálatas 6:8, ele diz, mas quem semeia no Espírito, colherá para a vida eterna. Semear no Espírito significa ser um homem espiritual, viver diariamente no Espírito, aprender o que Deus está ensinando e praticar, para poder esses frutos aparecerem, para poder todos verem quem somos, para poder sermos denunciados em qualquer lugar, como cristãos, como pessoa que planta no Espírito onde chegar. Rapaz, por que tu é assim? Tu não mente, tu não fuma cigarro, tu não é isso, tu não é aquilo. Porque eu sou cristão, meu irmão, eu vou para o céu, dê no que der, eu vou para o céu. Amém? O agricultor na Bíblia, em João 15, de 1 ao 6, aqui nesse texto, é o próprio Deus. Quando ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, Jesus disse, meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, meu pai vem, corta e lança no fogo. Está dizendo que o cristão que está nele, eu sou crente, mas não tem vida de cristão, já está cortado em vida, já não tem comunhão com Deus em vida. Está que nem os cristãos de Laodiceia, do Apocalipse 3:17. Começa do 15, ele diz assim, como tu diz que tu é rico, mas tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ele diz assim, como tu não é frio nem quente, eu vou te vomitar da minha boca. Era uma igreja, mas Deus não queria nem conversa com os crentes daquela igreja. Diga glória a Deus. Aqui também Tiago 5:7. Eu acho lindo. Para mim esse aqui é um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Tiago 5:7 diz assim, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Está dizendo que quando Jesus voltar, Ele está esperando de você e de mim o fruto, que você vai entregar. Senhor, está aqui o que eu fiz para ti. Senhor, tu sabe como era a minha vida. Senhor, eu me doei para ti. Eu ganhei tantas almas para ti. Eu ajudei a construir um templo. Senhor, eu fiz isso porque Ele sabe e Ele vai cobrar. E aqui Ele está dizendo, Tiago 5:7, o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência. Quer dizer, todo dia Ele tem paciência. E Ele olha para mim e para ti e diz, será que hoje Ele vai trabalhar para mim? Será que hoje Ele vai largar de trabalhar só para si mesmo? Será que hoje Ele vai largar de ser egoísta? Vai plantar no Espírito? Vai plantar para mim? Tem plantado só para si mesmo?
Irmãos, o Israel desviado na Bíblia é chamado de a oliveira verde que o Senhor ateará fogo. Isso aqui é triste. O povo de Deus, que Deus vai tocar fogo. Jeremias 11, de 15 ao 17, depois você lê. É a mesma coisa que João Batista pregava em Mateus 3,10. Ele diz assim, ó: desde já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto, ele vem, corta e lança no fogo. Outra coisa importante é a parábola do joio e do trigo, de Mateus 13, 38 ao 41, que diz que no final do tempo, olha a grande colheita aí, Jesus vai mandar os seus anjos colher do seu reino, de dentro da igreja, de dentro daqueles que dizem que são servos, que são cristãos, vão colher o joio e o trigo, um do meio do outro. O joio, diz a Bíblia, no verso 39, vai ser colhido e lançado no fogo. Mas, no versículo 41, diz que os justos vão ser colhidos para brilhar no reino do Pai. Daí diz assim, brilhar como o sol. Eu acho lindo. Quem é o joio nesse texto? No verso 38 e 39, ele diz, são aqueles que causam escândalo e que cometem iniquidade. Diga para seu irmão, cuidado com isso, irmão. Não brinque com o que você está fazendo. Como já foi pregado aqui, você passou no vestibular difícil, que foi ser escolhido para estar aqui. Muitos estão no inferno e não passaram por esse teste. Deus não quis trazê-los para cá. Estão gritando por aí, morreram de desastre, de bala perdida, morreram às vezes até de velho, outros morreram jovem. Então, muitos estão gritando no inferno, e Deus não os chamou, não os escolheu. Você passou no vestibular difícil, está aqui, cuidado para você não ser colhido como um joio, porque fica na casa de Deus causando escândalo. Diga cuidado com isso. Assim como Deus não poupou Israel, irmão, que no tempo de Jeremias avisou muitas vezes, te converte, volta Israel, e eles não quiseram voltar, e Deus disse, pois eu vou mandar queimar vocês, e mandou Nabucodonosor cercar a cidade, irmão, derrubou os muros, queimou a cidade, matou milhares de pessoas, levou um outro tanto preso. Mas o povo de Deus, muitos foram queimados vivos por Nabucodonosor. Ali Deus demonstrava a ira dele sobre o seu próprio povo desviado. Eu quero falar sobre os ceifeiros para a gente encerrar, que é o texto que nós lemos no Apocalipse 14. Meu irmão, aqui aparece Jesus na sua volta, no dia do ajuste final de contas com a terra, quando ele vai vir com uma foice na mão. O mundo vai ver claramente ele com uma foice na mão, mas ele vai vir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vai vir com um exército tremendo, que nem um tipo de canhão, nem de míssil da terra pode derrubá-lo. Os homens na terra não estão nem para sonhar o tipo de arma que ele vai descer de lá para cá, com seus anjos para guerrear contra o homem ímpio. Aqui, meus irmãos, preste atenção. Eu quero ver com você aqui esse texto interessante. Nesse dia da volta de Cristo, quando Cristo descer para julgar a terra, o sangue das pessoas que vão morrer aqui nessa hora vai chegar no freio dos cavalos. Aqui ó, Apocalipse 14, 20. Começa do 19, diz, e o anjo meteu a sua foice na terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, lançou-as no grande lagar da ira de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade. Saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de
600 estádios. Isto aqui é um local chamado o Armagedon. Também lá no Antigo Testamento chamado de Vale de Josafá, o local da decisão, onde vai acontecer a terceira e última guerra mundial, quando Israel vai ser o centro da guerra. Hoje todos os mísseis da terra estão virados para Israel. Toda a humanidade está olhando para Israel, porque Israel é aliado dos Estados Unidos, e quem mexer com ela mexe com os Estados Unidos, porque George Bush é um judeu, e ele dá dinheiro tremendo todo mês para Israel, todo ano para Israel, ajuda Israel. Por isso que Israel ainda não morreu, porque Deus levantou alguém, uma cidade menor do que Belo Horizonte, ou melhor, um país menor do que a cidade de Belo Horizonte, mas incomoda o mundo todo, e lá vai ser o centro da guerra, porque lá é onde o anticristo vai reinar, e onde Cristo também vai reinar depois dele. Lá vai ser o centro do mundo, mas antes vai haver o lagar da ira de Deus, que ele usa aqui. Lagar, meus irmãos, é um tanque que o Antigo Testamento usava para pisar as uvas. Por isso que no Apocalipse 19, quando ele voltar, olha como ele vai vir. Verso 11, 12, 13 diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muito diadema, tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. Esse aqui é ele quando ele voltar. Sua veste branca, salpicada de sangue, porque ele vai vir para matar. Diz a Bíblia que ele vai vir para se vingar do planeta Terra. Se vingar daquele crente que Deus usou muitas vezes. Para com isso ele não ouvia. Muda isso, ele não mudava. Faz o trabalho de Deus, ele não fazia. Salva o ímpio lá fora, ele não salvava. Te doa para Deus, ele não se doava. Aí como que Paulo, para encerrar, olha como vai ser a última colheita. 2 Tessalonicenses capítulo 1. A última colheita, a colheita do ímpio, a colheita do crente carnal, colheita daquele que estava incrédulo como Israel. 1 Tessalonicenses 1, melhor, 2 Tessalonicenses 1, o verso 7 em diante diz: e a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, e como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia, em que todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Então aqui está encerrando a última colheita. Deus vai queimar o planeta Terra, mas antes ele vai tirar o povo dele da terra, que ele chama de o trigo, que ele chama de pessoas que estão realmente dando fruto. Antes dele queimar o planeta, ele vai fazer como ele fez com Sodoma e Gomorra, que é a mesma comparação que Jesus faz em Lucas 17. Ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Antes de Deus queimar Sodoma e Gomorra, ele tirou Ló. E você está sendo vacinado para você não participar da última colheita, que vai ser triste para o ímpio. Ah, Senhor, agora eu acredito. Não adianta mais.
Senhor, agora eu vou trabalhar para Ti, eu vou me doar, eu vou ser voluntário em tudo, eu vou ganhar galardão. Não adianta mais. Perdeu, seu tempo acabou. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Irmão, nós estamos pregando aqui, porque eu vou repetir. Muitos dos que estão ouvindo essa mensagem vão ter que ver a olho nu esse dia bem aqui. Porque Jesus disse que a metade da igreja não vai subir. Em Mateus 25, de 1 ao 13. 10 virgens, 5 eram loucas e 5 prudentes. 5 não tinham óleo, por isso não subiram. Quando bateram na porta, o noivo disse no verso 10 ao 12: eu não conheço vocês, a porta está fechada. Abre a porta! A porta está fechada, eu não conheço vocês. Então, irmãos, eu estou pregando para que a gente realmente pegue a palavra e creia e faça cada um o que Deus mandou. Diga para seu irmão, dê fruto, diga bem alto. Procure ser uma árvore. Deus te plantou. Foi com um propósito. Então cumpra o plano de Deus na tua vida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Pai, obrigado pela tua palavra. Quero te agradecer por essa noite aqui na Coab, nesta igreja que teu povo acredita, Pai. Eu sei, meu Pai, que aqui vai sair, meu Pai, muitos salvos, Pai. Eu sei que tu vai levar muitos para o céu, porque nós estamos fazendo a nossa parte. E eu creio, Pai, que eles vão correr, se preparar mesmo, estar vigilante, Pai, estar pronto com a candeia acesa para aquele dia. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu te agradeço. Amém. Deus te abençoe.